E então, boa noite, Instagram. Olá, Sílvia querida. Boa noite, Instagram, sejam bem-vindos. Boa noite, YouTube, sejam muito bem-vindos também. Tem chegado imensas pessoas novas ao meu canal do YouTube, imensos brasileiros. Ainda hoje recebi uma mensagem de uma brasileira maravilhosa que me dizia que estava a maratonar os meus vídeos. Eu já vou ler aqui daqui um bocadinho a mensagem dela, porque foi simplesmente maravilhoso poder falar com alguém que eu não conheço e dar-lhe força, mesmo não estando nas melhores condições. Então, repito, boa noite Instagram, boa noite YouTube e boa noite TikTok. Olá Elizabeth, boa noite. Eu vou pedir à malta do TikTok, o TikTok é uma plataforma um bocadinho mais seletiva, digamos assim, para irem interagindo, colocando corações, basta colocar um emoji, porque senão o TikTok corta-me o pio. E nós não queremos isso, porque eu estou a fazer um esforço, estive então doente, depois vou falar nisso no final da live, vamos conversar um bocadinho, falar o que é que me aconteceu, como é que eu consegui enfrentar mais este desafio, porque começar o início do ano doente, digo-vos, psicologicamente, não é fácil, ok? Mas eu percebi, ontem já estava melhor e hoje percebi que a minha mente me estava a empurrar, eu já me estava a apanhar ao longo do dia a pensar, nunca mais vou conseguir gravar, não tenho ideias, não consigo falar com pessoas e eu, que é isto? Ou seja, 2 anos de reprogramação mental intensa que eu nunca mais parei, não é? E mesmo assim, em pouco tempo em que a minha vibração caiu um bocadinho, a minha mente logo tratou de me sabotar. Mas pronto, iremos falar então disso no final da live. Sejam todos muito bem-vindos. Cada vez mais eu adoro todas estas formas de comunicar com todas estas diferentes plataformas. Eu não sei quanto tempo é que vou aguentar a falar. Estes dias eu não tenho falado quase nada, não tenho atendido telefonemas, tento fazer tudo aquilo que eu tenho que fazer por mensagem. Realmente já não estou rouca, consigo falar, mas vamos ver como é que isto corre. Bom, o tema da live é então como é que eu vim parar, como é que eu cheguei até à reprogramação mental. E eu, mais uma vez, tenho que dizer a verdade. Eu, para quem não me conhece, tenho 51 anos, vou fazer 52 no dia 27 de janeiro e até 2023, aos meus 49 anos, eu nunca tinha ouvido falar de tal coisa. E se tinha ouvido falar de reprogramação mental por qualquer motivo, talvez fosse na televisão, num filme, numa série, porque na vida real eu nem sequer estava para aí virada. Assim como outras palavras também, há outras palavras que eu nunca tinha sequer, não faziam parte do meu vocabulário. A palavra abundância, prosperidade, escassez, todas estas palavras são muito recentes para mim, porque eu tratava as coisas de uma forma diferente, eu via o mundo de forma diferente, até que então, em agosto de 2023, eu tive o meu afundanço total, que no fundo seria o meu renascimento. Eu não sabia na altura, óbvio, não tenho bola de cristal, não posso adivinhar. Digam-me só se o som está tudo bem, ok? Eu estou a ver muita gente a entrar, digam-me, portanto, isto é para o YouTube, o Instagram tem ali um microfone e aqui o TikTok. Posso continuar a falar? O som está bom? Só ver aqui o YouTube, se está tudo ok. Que isto tem um atrasozinho sempre, tem um pequeno delay, mas dá para eu ir respondendo aos comentários. Ok. Bom, então está tudo bem. O som está então bom, está tudo ok. Vou desligar isto. Ok. Pronto, então em 2023, como eu estava a explicar, para quem não me conhece, quem me conhece e quem me acompanha nas redes sociais, se calhar está cansado de ouvir a minha história, mas realmente, ao estar aqui
ainda não estar a 100% a voltar a contar a minha história, é porque eu sei que de cada vez que eu acrescento mais pormenores, há de haver alguém que perceba aquilo que eu percebi em 2023. Se os outros conseguem, eu também vou conseguir. Então, como é que eu chego à reprogramação mental? É óbvio, se eu nunca tinha ouvido falar disso, se não era uma palavra que constava do meu vocabulário, não foi premeditado. Eu não pensei, vou reprogramar a minha mente e vou ajudar depois outras pessoas a fazerem o mesmo. Nada disso. Agora, o que é que aconteceu? Portanto, depois do meu afundanço, então, em 2023, falência emocional, falência financeira, e falência física também, porque o meu corpo estava completamente destroçado, eu estava com uma depressão que eu não quis tratar com medicamentos. Um, e isto para vos dizer o quê? Não foi todo premeditado, eu só sabia é que eu não podia continuar assim. Algo dentro de mim me dizia: tu tens que mudar. Só que eu, assim como tantas outras pessoas, ao longo de toda a minha vida, já tinha tentado mudar muitas vezes. O problema é que nós mudamos só a superfície. Por isso é que eu consegui mudar realmente desta vez aos 49 anos, porque eu fui às camadas mais profundas do meu subconsciente. Eu tive que limpar crenças limitantes, uma delas, por exemplo, é que eu era velha demais para recomeçar uma carreira profissional, e eu agora penso assim, então, oh, Anabela, se eras velha demais e se estavas sem dinheiro, o que é que tu querias? Ganhar o Euromilhões? E posso-vos garantir, se eu tenho ganho o Euromilhões antes de reprogramar a minha mente, eu tinha perdido o dinheiro todo outra vez. Porque é isso que acontece quando nós não temos uma mente compatível com aquilo que vamos receber. E não estou a falar só de dinheiro, aqui estou a falar também de merecimento, de autoestima, mas pronto, voltando um bocadinho atrás, então, em 2023. Olá, boa noite, Manuela. Como eu cheguei à reprogramação mental, foi tudo menos programado. Eu nem, aliás, em 2023, se me dissessem que em 2025 eu ia criar cursos para ajudar outras pessoas a reprogramarem as suas mentes, eu dizia, nem pensar. O que é que aconteceu então? Eu percebi, portanto, por causa da minha depressão, eu comecei a estudar um bocadinho, eu só tenho o 9º ano, peguei nos livros da minha filha, pedi algo, a minha irmã é professora de biologia, pedi-lhe algumas indicações de livros para ler e comecei a ler sobre biologia, sobre o corpo humano. E o corpo humano é tão complexo, o nosso cérebro é tão complexo, que eu decidi perceber o que é que estava a passar na minha cabeça, que eu não estava a conseguir ver as coisas com clareza. Eu estava cada vez mais deprimida, eu cada vez me afundava mais, só me apetecia chorar. A única coisa que eu tinha de maravilhosa naquela altura, que era a minha família, não é? Estava a começar a afastar também. E mesmo o João, o meu casamento de sonho, não ia aguentar muito tempo, porque realmente quando eu vou falar por mim, não é? Eu estava no papel de vítima, eu infernizava a vida de toda a gente, porque eu culpava toda a gente por aquilo que me estava a acontecer. Mas realmente, quando eu decidi recomeçar a estudar, não fui para escola nenhuma, eu na altura estava falida, não tinha dinheiro, comecei com conteúdo gratuito, comecei a ver vídeos no YouTube sobre o corpo humano, mais focada sobre o cérebro. E depois o que é que o algoritmo de todas as plataformas tem de maravilhoso? Quando nós começamos a pesquisar um certo assunto, começa-nos a apresentar vídeos relacionados com esse assunto. E eu, na altura, fiz uma brutal limpeza nas minhas redes sociais, porque todas as pessoas que eu seguia percebi que não me traziam nada que me pudessem ajudar a sair de onde eu estava. Então, praticamente deixei de seguir toda a gente, tive quase para me eliminar das redes sociais, mas pensei, não, isto é uma forma também de eu controlar de-me controlar a mim própria, uma forma de autocontrole. Eu posso pegar no telemóvel e posso não ir às redes sociais. E foi assim que aconteceu.
No YouTube, então, comecei a pesquisar, e vou ser muito sincera, comecei a pesquisar vídeos mais direcionados para crianças, porque eu precisava mesmo perceber o que é que estava a acontecer no meu cérebro. E então comecei de baixo, comecei mesmo. Eu não me lembro como é que eu pesquisei na altura, mas algo do género, como é que se explica a uma criança de 4 anos ou algo do género, como funciona o cérebro humano. E comecei a ver aqueles vídeos com bonequinhos muito engraçados e comecei a ganhar vontade. Ou seja, uma pessoa deprimida que, ao começar a entrar no mundo maravilhoso do cérebro humano ou da mente, começa a ganhar força novamente e vontade. E aqui depois o YouTube é exímio e maravilhoso. Para mim, o YouTube é a faculdade gratuita mais maravilhosa que pode existir. Porque eu comecei com vídeos para crianças, e entretanto fui começando a ser guiada para física quântica, que eu nunca tinha ouvido falar, adorei o conceito, só que depois pensei uma coisa, mas espera lá, a física quântica diz-nos que nós criamos a nossa realidade. Que é isto? É um grande choque. Foi um grande choque eu assumir que o buraco onde estava tinha sido criado por mim. Mas continuei a minha pesquisa, portanto, física quântica, neurociência, há imensos vídeos no YouTube de neurociência, e há um momento ou outro, portanto, eu tomei a decisão de mudar em agosto de 2023 e eu sei que no final do ano, mais ou menos, vou só beber um bocadinho de chá. E eu sei que no final do ano, mais ou menos, portanto, já tinha começado a pesquisar um bocadinho de física quântica, neurociência. Entretanto, o meu marido começou-me a encomendar alguns livros para eu poder também ativar outras partes do meu cérebro que tinham estado paradas anos e anos, que eu não lia nada, eu não escrevia, e agora não se passa um dia sem eu escrever e não se passa um dia sem ler. Mas não comecei assim. E o que eu quero mostrar com esta live, ou melhor, com este conjunto de lives, que eu vou até ao dia 27 de janeiro, até ao meu aniversário, esmiuçar tudo aquilo que me aconteceu para poder continuar a ajudar as pessoas. Que talvez pensem que é tarde demais para elas, como eu pensava, talvez pensem que por não ter dinheiro que não vale a pena, que não conseguem sequer, que talvez pensem que a culpa é do marido, da mulher, como eu pensava também. Portanto, este conjunto de lives é mesmo para ajudar, é mesmo para partilhar, ok? Bom, final de 2023, então, eu continuo com o meu estudo física quântica, adorei o conceito, como eu disse, de nós criarmos a realidade, mas percebi que então, se eu tinha criado a realidade que eu não queria viver e tinha que criar uma nova realidade, e é por isso que muita gente não consegue a transformação que eu consegui em tão pouco tempo, eu tinha que mergulhar fundo, mas principalmente mudar a minha identidade. Portanto, quando eu digo que por fora posso parecer a mesma, mas por dentro não há célula da antiga Anabela, é como eu me sinto, é a realidade. Porque eu descasquei todas as camadas. Vamos falar isto também ao longo destas lives, vamos falar sobre o perdão, que eu não me canso de dizer que ninguém consegue enriquecer sem perdoar. Tem que perdoar aos outros. Ah, mas eu não consigo. Então, desculpa, mas não vais conseguir ter a vida dos teus sonhos. Perdoar aos outros, perdoar a nós, mas vamos continuar com a sequência. Em 2023, então, tudo começou por causa desta minha depressão, mas vamos voltar um bocadinho atrás. Em março de 2023, eu que sabia que estava a ficar sem dinheiro na altura, não é? Estava desempregada, estava a gastar as minhas economias
E pronto, e tinha que pensar numa alternativa, mas eu já estava tão bloqueada com os filtros que a sociedade nos impõe que eu achei que só conseguiria realmente ter dinheiro vendendo a minha casa. Isto foi em março de 2023. E eu coloquei a minha casa à venda. O que é certo é que coloquei-a à venda numa imobiliária em contrato exclusivo e durante 6 meses, aqui à volta, nas aldeias à volta, várias casas eram vendidas, menos a minha. E eu, algo se passa. As pessoas vinham fazer as visitas e nem sequer faziam propostas. O que é que eu me lembrei? Em 2011, desculpem, para conhecer o meu atual marido, o meu amor, o meu grande amor, o João, eu tinha lido o livro O Segredo. E pensei assim, portanto, espera lá, se isto resultou para o amor, se calhar resulta também para a venda da minha casa. E fui pesquisar na internet, portanto, isto foi mais ou menos em outubro, e vi que a Rhonda Byrne tinha outro livro já escrito, que é o livro O Poder. Eu não o tenho aqui, eu tenho emprestado por acaso, e comprei o livro O Poder. Não era muito caro, 10, 12 euros, acho eu, e li o livro O Poder. E mais uma vez, a Rhonda Byrne, de uma forma muito superficial, ao dizer-nos que nós podemos criar a vida dos nossos sonhos através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas ações, eu senti qualquer coisa cá dentro. Só que é assim, maior dificuldade. Eu sempre fui uma pessoa alegre e positiva. A Anabela, aparentemente, era uma pessoa que andava sempre de sorriso no rosto. O problema era o que ia no meu coração. Anos e anos de rancores guardados, em relação aos outros, em relação a mim, por causa das más decisões que eu tomei, que eu não consegui perdoar a mim própria. E então foi na altura que eu percebi que tanto o livro O Segredo como O Poder são o primeiro mini passo para o despertar da consciência, porque é disso que se trata. Eu jamais estaria aqui a falar para 3 plataformas se eu não tivesse limpo as minhas crenças, os filtros com que eu via a vida e tivesse percebido, eu tenho que contar isto ao mundo, que foi o que aconteceu também com a Rhonda Byrne. Ela leu um livro, fez um clique, escreveu um livro, que é o segundo livro mais vendido depois da Bíblia, é O Segredo, e criou também um documentário, porque quando nós recebemos este tipo de bênção, porque é óbvio que em 2023 eu não vi isto como uma bênção. Uma vítima vitimiza-se. Eu, na altura, achava, porque é que isto só me acontece a mim? Não tenho sorte nenhuma, com 49 anos, entretanto vou morrer, tudo me acontece de errado, mas agora percebo que foi uma verdadeira bênção. Uma segunda oportunidade. Ó, malta do TikTok, coloquem uns coraçõezinhos, faz favor, senão a live vai abaixo. Agora compreendo que foi uma segunda oportunidade que Deus me deu de viver esta vida maravilhosa como ela é. E foi assim que eu comecei. Eu comecei sabendo que tinha que mudar os meus pensamentos e os meus sentimentos para depois isso começar a refletir na minha realidade. Não é rápido, ok? Eu quando falo mesmo nos meus vídeos, nos meus reels e assim, 21 dias é apenas o começo. Os meus cursos também, ou o Código da Riqueza, que é 21 dias, ou o Código 52, que são 52 dias. O Código 52 já vai mais fundo. A pessoa já tem mesmo que levar ali um abanão. Mas é apenas o início, porque este processo, este percurso, esta jornada nunca mais tem fim, porque nós viemos a este mundo
para evoluir. E quando, como eu achava em 2023, que já sabia tudo, que não precisava de aprender nada, que não precisava de evoluir sequer, o que é que acontece? A uma pessoa assim tem um grande abanão da vida, como eu tive. E realmente tenho estudado, o Dr. Joe Dispenza, por exemplo, fala isso imensas vezes, que a missão dele neste mundo é que as pessoas acordem sem ser pela dor, porque realmente a maior parte das pessoas espera até ter um grande desafio, ou físico, uma doença, ou como eu, uma depressão, uma falência, para decidir acordar. Eu não pensei, eu vou acordar. Eu não sabia nada disto, ok? Eu só pensei, eu tenho que mudar a minha vida. Se dizem nos livros que isto é assim, não tenho nada a perder em experimentar. E assim foi. Volto para o YouTube, depois de ler o livro O Poder. Está tudo bem aí no YouTube, amor? Volto para o YouTube, e aparece-me um vídeo da Beth Russo. Eu também nunca tinha ouvido falar no Ho Oponopono, já tinha tomado a minha decisão, eu vou mudar, já tinha ouvido falar de alguns temas que me interessavam bastante, mas não sabia o que é que havia de fazer a seguir, porque eu ainda não tinha dinheiro para comprar cursos, eu tinha que me desenrascar sozinha. Então, Deus colocou no meu caminho aquilo que eu precisava para começar a limpar em mim todas aquelas emoções que me impediam de ser a mulher que eu sou hoje. E eu contei isto há pouco tempo num vídeo, vou contá-lo aqui também em primeira mão. Eu, quando comecei o Ho Oponopono, não foi para limpar em mim. Eu estava com o interesse de vender a minha casa. E o primeiro vídeo que eu vi da Beth Russo no YouTube contava como ela era antigamente, como ela tinha sido agente imobiliária e como ela utilizava o Ho Oponopono para realizar vendas. E eu, na altura, achando-me a mulher mais inteligente, mais esperta do mundo, pensei, vou fazer o mesmo. E comecei. Todos os dias, eu na altura não conseguia dormir, eu acordava às 3, 4 da manhã e a minha ansiedade, a minha vontade de mudar era tão grande que eu vinha aqui para a cozinha e vinha fazer o Ho Oponopono, mas não vinha fazer o Ho Oponopono para mim, fazia assim, a minha casa vendida e abençoada. Sinto muito, perdoa-me por favor, obrigada, eu amo-te. 108 vezes. E muitas vezes, eu estava desempregada na altura, várias vezes ao longo do dia. Portanto, o meu foco era vender a casa. O que eu não sabia, porque eu não sabia o que era isto, repito, eu comecei a fazer sem saber o que era, mas mal não me ia fazer, porque eu na altura nem tinha já para a mala, eu contava pelos dedos e depois com a minha canetinha lá ia fazendo os riscos. O que é que começou a acontecer? Ao fazer, portanto, esta técnica havaiana, eu comecei a sentir uma paz interior que eu nunca tinha sentido. E mais ou menos passado uma semana de eu começar a fazer então o Ho Oponopono para a minha casa, eu já comecei a dormir melhor, já acordava com vontade de viver. E o João disse-me: epá, o que é que tu andas para aí a fazer? Isto não é normal. Ele sabia que eu não estava a tomar medicamentos para a depressão nem nada, e de repente eu já me sentia mais animada. E foi ele pesquisar o que era o Ho Oponopono e ficou super descansado, porque percebeu, ele também nunca tinha ouvido falar, que era uma técnica havaiana com mais de 3.000 anos, portanto, criada para as tribos na altura que não tinham outros meios, e se calhar nem que tivessem, realmente é o mais natural, conseguirem reconciliar-se depois de algumas discussões ou assim. Isto é muito mais profundo do que aquilo que eu estou a dizer, ok? O Ho Oponopono é mesmo uma técnica de limpeza e cura interior. O que eu sei é que também não resulta para toda a gente. Eu
quando eu comecei a mudar, o que é que tu estás a fazer, Anabela? O que é que tu estás a fazer, Anabela? E eu dizia que era o Oponopono, pasmem-se, quase toda a gente já tinha ouvido falar nisto e já tinha feito. Isto para mim não resulta, isto para mim não resulta, isto para mim não resulta. E qual é a conclusão que eu tiro daqui? Malta do TikTok, tem que enviar aí uns comentáriozinhos, vá, escrevam qualquer coisa, obrigada, um coraçãozinho, qualquer coisinha que o TikTok depois vai cancelar a live e vocês ficam sem saber como é que a história acaba. Boa noite, muito obrigada, muito obrigada. Pronto. O resto da malta também pode aproveitar para dizer qualquer coisa, são bem-vindos, só que realmente a plataforma TikTok, se não houver interação durante uns minutos, eles acabam a live. Mais um bocadinho do meu chá. Então, porque é que o Oponopono resultou comigo tão bem e não resulta com outras pessoas? Depois de. Vou avançar um bocadinho no tempo, porque depois, entretanto, eu fiz vários cursos, estudei muito e percebi que isto tem a ver com vários fatores. Com o momento da vida da pessoa, ok? E desculpem a quem já tentou mudar e não consegue, mas tem mesmo a ver com a verdadeira vontade que a gente tem de mudar. É impressionante porque quando as pessoas dizem eu quero mudar, eu sei que toda a gente quer mudar, mas eu disse eu quero mudar e mudei mesmo. Mesmo nos dias em que doía, mesmo nos dias, mesmo depois de começar o Oponopono, isto não foi um mar de rosas. Eu passei muitas semanas a chorar, porque quando nós trazemos ao de cima emoções, quando depois começamos a limpar tudo aquilo do nosso passado que nos magoou, que nós nos magoamos, não é fácil. Se me apetecia desistir, às vezes eu pensava assim: epá, isto é tão difícil, era uma das coisas que eu pensava muitas vezes, será que isto é assim tão difícil para toda a gente? E depois lá vinha um vídeo ou uma frase num livro assim que me dizia a resposta, que é a resposta que eu dou hoje em dia às minhas alunas. Se fosse fácil, toda a gente tinha despertado. A realidade é que não é. Portanto, o Dr. Joe Dispenza realmente decidiu dedicar a vida dele a ajudar as pessoas a acordarem antes de baterem no fundo, mas o que é facto é que quase toda a gente espera para bater no fundo para acordar. E mesmo assim tenho visto imensas pessoas a baterem no fundo e preferem continuar na vitimização, no julgamento, na crítica, na raiva, no sentimento do passado, do que realmente arregaçar as mangas, trabalhar as suas emoções e depois dar um passo para a frente. Porque até dar esse passo tem muito que se lhe diga. Queria só aqui agora ver se consigo abrir. Queria vos ler uma mensagem que eu recebi hoje, então, e queria dizer. Ai, que linda! Olha, esta recebi há 22 minutos. Então, agora vou responder primeiro a esta seguidora que colocou no YouTube. Vou começar. Estou no fundo do poço, humilhada em casa. Tenho alguns momentos de baixa e de esperança total. Tive depressão por uns anos, meio narcisista. Só notei em 2023 também. Tinha trancado a faculdade, voltei e me formo este ano. Mas não tenho nada ainda com 28 anos. Cresci ajudando a minha mãe a criar as minhas irmãs e cuidar da casa. Não tive vida e humilhações constantes. Gaslighting que causaram os danos na minha visão do mundo. Comecei a estudar estes temas e consegui melhorar muita coisa. Este ano, dando tudo certo, me formo em farmácia, mas tenho a pressão de não ter nada. A minha faculdade é integral, então não consegui um trabalho ainda.
Então, este ano vou tentar fazer essas reprogramações mentais. Pronto, respondendo aqui a esta seguidora do YouTube, o facto dela dizer eu não tenho nada, está-lhe a colocar um fardo enorme, um peso enorme nas costas. Tu tens a tua vida. Enquanto tu respirares, nada nem ninguém tem poder sobre ti. Então, já tomaste a tua decisão, já vais começar na reprogramação mental, parabéns, mas começa a trocar, é o primeiro passo, não é o mais importante, mas quando nós estamos tão confusos da nossa mente, o primeiro passo é mesmo, o Ponopono é mágico, e é. O primeiro passo é mesmo começar a trocar algumas palavras. Em vez de dizeres eu não tenho nada, começa todos os dias a dizer enquanto eu estiver viva, eu tenho tudo. E eu sei que isto parece pouco, mas foi assim que eu comecei também. Quando eu, em algum livro, em algum vídeo, li, vi, não me recordo, que era essencial ser agradecida pela vida, eu pensei logo, mas eu sou agradecida. Não era. Eu era educada. Eu era aquela pessoa que dizia obrigada, por favor, que achava que era agradecida. Mas quando eu coloquei a minha casa à venda, quando eu percebi o porquê dela não se vender, porque o problema não era a casa, o problema não era o dinheiro, o problema era eu, a minha alma, o meu espírito, a minha luz, a minha essência, como lhe queiram chamar, encontrou esta forma para me sacudir. Então, depois de eu perceber que a casa não era para ser vendida, que eu tinha que começar a agradecer, a primeira coisa que eu comecei a agradecer foi a minha casa. E acreditem, ainda em 2023 não houve centímetro da minha casa que eu não tocasse a dizer obrigada, 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 obrigada. Porque se tudo neste mundo, se tudo neste universo é energia, se tudo tem consciência, a minha casa também tinha aqui a minha história. E eu, ao querer descarregá-la, ao querer despejá-la em troco de dinheiro, estava a mostrar ao universo que faria tudo por dinheiro. Quando isso não é verdade. O dinheiro é maravilhoso e importantíssimo, mas tem que vir como consequência daquilo que nós temos que dar ao mundo. E pronto, aqui vou dar um pulinho. Foi assim que eu cheguei à reprogramação mental. Eu reprogramei a minha mente, Ho'oponopono, afirmações positivas, portanto, tudo aquilo que eu faço agora no curso, no Código 52, é basicamente tudo aquilo que eu fiz para reprogramar a minha mente. Eu não demorei só 52 dias, porque tive que ler, tive que ver vídeos, não sabia como é que se fazia, nunca ninguém me tinha falado nisto. Se calhar no início também não acreditava muito, porque a realidade é quando nós, como eu, estava formatada para acreditar que era o destino, que não valia a pena fazer nada, que o meu destino era este, quando começamos a desconstruir as nossas crenças. Parabéns, Adelaide, parabéns. Se eu sou professora, não. Como é que é? Rafa? Não, não sou. Sou reprogramadora mental. Portanto, aquilo que eu fiz comigo, com a minha mente, eu ensino hoje em dia a fazer. Porque realmente em 2023, uma das coisas que eu achei, já o falei várias vezes, mais difíceis foi que as grandes reprogramadoras mentais que existem são todas muito inacessíveis. Aqui em Portugal não havia ninguém com quem eu me pudesse identificar. Então, assim que eu percebi que tinha que dar algo ao mundo para receber também, porque o universo funciona com equilíbrio. Amor, está ali um vídeo, um fio desligado da câmara, não há problema?
Pronto, quando eu percebi, através também de todos os exercícios que eu comecei a fazer, eu escrevia muito, porque eu não tinha direção nenhuma na minha vida, eu estava desempregada, falida e não sabia o que havia de fazer. Fui ainda pedir emprego a alguns cafés e até lojas de roupa aqui na zona e disseram-me, não, com mais de 40 anos não queremos. E isso deitou-me ainda mais abaixo. Consolidou ainda mais a minha crença, ou seja, eu já tinha a crença de que era velha demais para recomeçar, e quando me fecham todas as portas daquilo que eu sabia fazer, essa crença ficou ainda mais forte. Mas pronto, esta crença, assim como qualquer outra crença, é possível de reprogramar. Eu não fiquei vazia da minha mente. Eu retirei, foi as crenças limitantes. Ai, obrigada, obrigada. Eu retirei, foi as crenças limitantes e coloquei agora, e todos os dias o faço, crenças fortalecedoras. É assim, agora que eu sei como é que a vida funciona, não é? E às vezes perguntam, mas como é que tens tanta certeza? Então vamos lá pensar um bocadinho. Eu tenho 51 anos, até aos 49 temos este bloco e a minha vida não era aquilo que eu queria. Cabeçada atrás de cabeçada, nos negócios, no meu primeiro casamento, de todo eu iria conseguir chegar a algum lado, portanto não iria conseguir, que fali fisicamente, financeiramente e emocionalmente. Até aos 49 anos eu segui o sistema, por assim dizer, aquilo que nos ensinam que é a vida, e não deu certo. E em 2 anos, aplicando aquilo que eu aprendi na física quântica, na neurociência, os comandos que eu dou hoje em dia ao meu cérebro, à minha mente, como eu estava a dizer no início da live, eu estou sem gravar há 15 dias, tenho estado doente, depois já vou explicar o que aconteceu, e em 15 dias a minha mente voltou a tentar-me pôr a mão em cima. Eu apanhei-me, ontem já estava melhor, e apanhei-me várias vezes a pensar: nunca mais vou conseguir gravar, não tenho ideias, se calhar vou ficar por aqui. E eu, quê? Deitar a perder todo este trabalho destes últimos 2 anos? Não. Como diz o Paulo Alves, de costas ou de barriga, vais recomeçar. E foi por isso que eu decidi marcar esta live de hoje, e não só esta live de hoje. Até o dia 27 de janeiro, quem me quiser ouvir está à vontade, porque eu vou aparecer. Só se de todo eu ficar rouca. Mas se eu ficar rouca, também venho para aqui com cartazes, porque não há ninguém que controle a minha mente a não ser eu. E antigamente eu deixava o exterior influenciar aquilo que eu tinha aqui dentro. Portanto, reprogramação mental é um assunto muito sério, estou sempre a dizê-lo, mas pode ser levado de uma forma mais leve. Ao que é que eu associava, por exemplo, a reprogramação mental antigamente? E podem-se rir à vontade. Aqueles choques elétricos, aquilo que vemos nos filmes a fazerem à cabeça das pessoas, e não é nada disso. O que é certo é que temos que fazer uma limpeza, sim. Nós temos a mente consciente que gera mais ou menos 5% da nossa vida, e temos a mente subconsciente, que é onde estão as crenças, é onde está a tal criança interior que temos que trabalhar também, e que é 95% da minha vida. Ou seja, é também chamado piloto automático. O que é que eu aprendi nestes últimos 2 anos? Eu vivi em piloto automático até aos 49 anos, a pensar que era eu que tomava as decisões, e não era. Era a minha mente que ia ao meu subconsciente buscar informação do passado para tomar aquela decisão. Depois ficava toda contente porque tomei uma decisão ótima, sou super inteligente, sou muito esperta, e o meu ego cada vez ia ficando mais inchado, não é? Um, e pronto, e é isto que se faz na reprogramação mental.
ir ao subconsciente, identificar crenças. No Código 52, por exemplo, o que eu digo, e é a mais pura da realidade, ninguém precisa de saber que crenças são ou onde é que elas estão. Ao fazer a técnica 52, que eu ainda... hoje é domingo, portanto, ao longo da semana eu decidi partilhar aqui nas redes sociais essa técnica. Foi uma técnica que eu criei, demora 52 segundos e ajuda na reprogramação mental. Mas não, só a técnica só não vai ajudar. É preciso os áudios, é preciso as aulas. As aulas, por exemplo, de um curso de reprogramação mental são necessárias para quê? Para a nossa mente consciente perceber aquilo que está a acontecer. Se bem que não é ela que comanda a nossa vida, é essencial nós sabermos aquilo que estamos a fazer. Ou seja, as aulas onde eu dou o conteúdo, onde eu falo de física quântica, neurociência, do subconsciente, de tudo isso, sempre através da minha experiência, as aulas vão trabalhar a mente consciente. Os áudios e a técnica vão ao mais profundo da mente subconsciente. Por isso é que o Código 52 está a resultar, porque resultou comigo e quem quiser realmente transformar a sua vida, se fizer, eu nem posso dizer que é um curso, é um processo, é um programa, é entrarem num túnel e quando saem de lá já são pessoas diferentes, porque realmente nós somos formatados desde pequeninos para fazer isto, não fazer aquilo, estudar isto, não estudar aquilo. Quem diria que eu, aos 49 anos, me ia apaixonar pela física quântica? Se bem que me custou um bocadinho aceitar no início que era eu que criava a minha realidade, quando eu decidi mergulhar a fundo na física quântica... Peço perdão, tenho que beber mais um bocadinho de chá. Quando eu decidi mergulhar a fundo na física quântica, uma das coisas que mais apaixonou foi o colapso da função de onda. E isto eu tive que ver vídeos, ler e reler livros centenas de vezes até conseguir encaixar e aceitar que era assim. Ou seja, há infinitas possibilidades no universo. Nós somos o observador. Quando nós observamos uma dessas possibilidades, há o colapso da função de onda. Deixam de haver as outras possibilidades todas e passa a haver só uma. Então imaginem, uma pessoa como eu em 2023 que acordava a reclamar de tudo, a pensar, não tenho dinheiro, vou morrer pobre, nunca vou conseguir, não tenho sorte nenhuma. O que é que eu estava a colapsar? Eu estava a colapsar a onda da pobreza, da infelicidade e a acabar por acabar comigo própria. É que nestes casos nós não precisamos de ninguém para acabar com a nossa vida, porque nós fazemos isso muito bem sozinhas. E quando eu digo nós, falo das vítimas. Isto é um trabalho diário, é óbvio que eu continuo de vez em quando a apanhar-me, a vitimizar-me. Por exemplo, nestes dias que eu tenho estado doente, que eu abrandei muito, eu percebi que estar a ser apaparicada por toda a gente, estar a receber mensagens tão carinhosas, toda a gente a querer saber de mim, me estava... Eu não estou a pôr a culpa a ninguém, ok? Isto é a mente que nós temos. Eu percebi que eu estava a manter-me doente para continuar a receber a atenção. Porque ontem, quando eu já me sentia melhor e quando eu me apanhei depois a pensar, nunca mais vou conseguir gravar nada, não tenho ideias, eu pensei, espera lá, eu estou a entrar na espiral outra vez. E o despertar da consciência é isto, é nós não deixarmos avançar as coisas para um ponto de não retorno. Ou seja, eu tenho o pensamento, ok, estás aqui tudo bem, não és tu que mandas em mim, adeus,
eu vou começar as lives, eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer, eu tenho que falar com as pessoas, porque mesmo as pessoas, eu sou muito conhecida hoje em dia, como hoje estou um bocadinho em baixo, óbvio, ainda não estou a 100%, mas chamam-me a mulher furacão, a Miss Energia e assim. Perdão. O que é que eu estava para dizer? Perdi o norte. Estava para dizer o quê? Pronto, eu sou conhecida como a mulher furacão, Miss Energia e não sei quê. Mas 2 anos ainda é muito pouco tempo, e eu percebi isto agora nestes 15 dias, para eu dizer que já estou transformada para sempre. E eu percebi isto agora nestes 15 dias, porque realmente a nossa mente é tão fabulosa, não é? Tanto pode ser criativa como destrutiva, tanto pode levar-nos onde temos que ir, como estar-nos a puxar para trás. E era isto que eu queria dizer, que o despertar da consciência é sobre isto. A antiga Anabela, antes de 2023, não teria conseguido analisar estas vozes e ia continuar todos os dias. Não vou conseguir, nunca mais vou, não, isto não é para mim, sou não sei quê, não consigo. E o problema é mesmo esse, é as pessoas entrarem outra vez na espiral, no comboio da vitimização, por exemplo, do julgamento. Estes dias também percebi, eu achava que já não julgava, mas infelizmente vieram-me à cabeça vários pensamentos de situações em que outras pessoas estavam a falar de outras pessoas e eu, ao juntar-me à conversa, eu estou automaticamente a julgar. Eu tenho o direito, eu tenho o poder, nem que me peçam a minha opinião, porque muitas vezes o julgamento é mascarado. Obrigada, José. O julgamento muitas vezes é mascarado de opinião, e o que é certo é que quando eu decido continuar a trabalhar cada vez mais em mim, cada vez mais em mim, cada vez mais em mim, estas coisas vêm ao de cima e eu consigo-as identificar cada vez mais rápido. Bom, eu há bocadinho queria vos ler aqui o comentário de uma seguidora aqui do YouTube e, entretanto, vi. Ok, ora aqui está ela. Tirar aqui o som. Então, esta seguidora a quem eu quero mandar um grande beijinho. Onde é que ela está? Onde é que está o comentário dela? Ok, Paula Costa Vieira. Então, a Paula Costa Vieira viu, e eu depois, amanhã vamos continuar o tema da reprogramação mental, ok? Eu tenho aqui mais perguntas, porque é que eu escolhi esta área, que desafios eu enfrentei no início, que medos eu sentia constantemente, porque sim, o medo é-nos incutido diariamente, e quais eram as perguntas que eu mais me fazia. Portanto, vou responder isto depois ao longo da semana. Mas agora queria-vos ler este comentário da Paula Costa Vieira, que me diz assim, portanto, ela viu a minha entrevista na televisão e diz assim: você falou em um programa de TV que a sua vida mudou com um produto que uma profissional lhe deu para usar. O que seria isso? Foi isso mesmo que mudou a sua vida? E eu, quando fui ao programa da televisão da Tânia Ribas contar a minha história, eu ia com o objetivo óbvio que eu estou aqui a ter também, de ajudar outras pessoas a identificarem-se e, efetivamente, centenas, milhares de pessoas, a partir desse dia, começaram-me a seguir,
porque identificaram-se com uma mulher normal que teve uma depressão, que decidiu sair de lá, e eu falei realmente neste produto. Agora, aquilo que eu tenho que dizer é que este produto entrou na minha vida em 2024, mas eu já tinha tomado a minha decisão em 2023, e foi isso que eu respondi à Paula. E agora vou-vos ler a minha resposta. Olá, Paula. O que mudou a minha vida foi a minha determinação, a minha disciplina e o meu foco. Depois da depressão e da falência em 2023, eu percebi que tinha que mudar a minha mentalidade. Isto foi o começo. Depois, definir um objetivo. E o meu objetivo, a realidade é, eu queria viver muito, queria viver bem e queria ser rica, queria ser próspera. Foi aí então, em 2024, que entra esta oportunidade na minha vida para me trazer mais saúde, mais energia e depois para começar a construir a minha própria estrutura com o marketing de relacionamento. Ou seja, usando todas as técnicas da lei da atração que eu ensino todos os dias do meu perfil, eu atraí até mim uma oportunidade que neste momento, uma profissão, não é? Que eu já estou há quase 2 anos, portanto vai fazer em junho 2 anos que eu estou ligada a esta empresa, e o marketing de relacionamento é tão só e simplesmente a profissão que cria mais milionários em todo o mundo. Ok? Portanto, façam a vossa pesquisa sobre a profissão de marketing de relacionamento. Depois, se quiserem saber qual é o produto que eu represento, falem comigo, podem experimentar 1 mês, 2 meses, 3 meses, podem decidir se é para vocês ou não. Agora, só continuar aqui a minha resposta. Portanto, e depois eu esclareci a Paula, a profissional não me deu o produto, eu tive de o comprar e ainda o uso há quase 2 anos. Eu vejo isso como um investimento na minha saúde e no meu negócio. Mas na altura, em junho de 2024, eu fiz o clique e percebi que era a oportunidade da minha vida. Tudo aquilo que eu andava a pedir a Deus. Se eu sabia que era desta forma, claro que não, mas eu confiei, eu arrisquei e ainda bem que o fiz. Hoje tenho uma equipa a trabalhar comigo, diariamente, a partilhar esta tecnologia, transformamos vidas em todo o mundo e consigo dedicar-me também, porque tenho mais tempo para mim, à reprogramação mental, a ajudar outras pessoas. Portanto, esta oportunidade que surgiu na minha vida vem na sequência da minha mudança de mentalidade. Porque se me tem oferecido esta oportunidade magnífica, só se entra para o marketing de relacionamento por convite, ok? Não vale a pena mandarem currículos, não vale a pena mandarem nada, porque só se entra por convite. E quando a pessoa me convidou para representar este produto, eu só queria saber o que era preciso, né? Já me tinham fechado tantas portas, eu não queria ir para a faculdade, já tinha estudado muito e quero continuar a estudar, mas quero estudar aquilo que eu gosto, não é? Hoje em dia, o que é que eu estudo? Marketing de relacionamento, física quântica, neurociência, aquilo que eu gosto. Então, quando me disseram que não era preciso escolaridade obrigatória, que havia centenas de mulheres da limpeza em todo o mundo a ganharem muito bem com o marketing de relacionamento. Era preciso o quê? Vontade de aprender. Olha, malta do TikTok, olha, a live vai-se abaixo. Vocês não comunicam? Tem que enviar mensagens, senão o TikTok vai barrar a live. Acabou, adeus. Portanto, quando eu soube que não era preciso escolaridade obrigatória, que não era preciso nada do outro mundo, do além, que não tinha que ir para a faculdade, bastava, sim, é óbvio, é preciso ter vontade de aprender, tinha que aprender o mínimo
para poder recomendar o produto. Mas o que eu não sabia ainda é que o produto resulta tão bem que quando a gente sente os efeitos, não é preciso mais nada. É simplificar, é falar e as coisas começam a acontecer. Bom, já vamos quase com 1 hora de live. Penso que o tema central, como eu cheguei à reprogramação mental, foi coberto. Cheguei por acaso, sem querer. É assim que se começa. É assim que se começa. Eu não tinha um plano. Eu não tinha. É claro que eu hoje em dia falo de metas, de objetivos, de planos, mas na altura não tinha. Porque é assim que se começa. Começa-se com vontade de mudar. Mas não é aquela vontade de mudar superficial, é ir à camada mais profunda do nosso ser. O Código 52 tem 6 módulos. Desprogramar é essencial. Nós não podemos estar a construir uma casa com os alicerces podres. Desprogramar, curar, limpar, reprogramar, mudar a frequência vibracional, não é? Porque tudo tem uma vibração, tudo tem uma frequência. Se nós queremos dinheiro, boas casas, carros que vibram cá em cima e estamos a vibrar cá em baixo, não há hipótese da coisa se dar. Portanto, módulo 5 do Código 52, mudança de frequência vibracional. Isso é possível fazer. É possível fazer porque eu filo. E, finalmente, no módulo 6, o novo nível de consciência. Eu convido a toda a gente que esteve aqui nesta live a ir ao meu site, é gratuito, www.anabelacarpinteiro.com. Eu aprendi com o Joe Vital e fiz isso no meu site, de intencionar que toda a gente que entrasse lá, pelas cores que lá estão, pelas fotos que lá estão, pelas palavras que lá estão, a pessoa em poucos segundos já vai sentir uma vibração, uma energia diferente. Eu tenho recebido mensagens de pessoas que entram no site e que me dizem: Anabela, que é isto? É magia? Não é magia, é o poder da minha intenção. Quem me criou o site é um brasileiro, o Elton. Eu adorei trabalhar com ele, mas fui um bocadinho exaustiva. De cada vez que ele me mandava a amostra do site, e eu lhe dizia: não, Elton, isto tem que ser a minha cara. Eu quero que as pessoas entrem aqui, o tom de dourado tem que ser este dourado, o roxo tem que ser este roxo, porque tudo tem que causar uma sensação, uma experiência única à pessoa que entrar aqui. E é isso que tem acontecido. As cores, as minhas fotos, a minha história, tudo o que está ali realmente deixa as pessoas a pensarem. E quando nós voltamos a pensar por nós, é quando nós voltamos a agarrar o volante da nossa vida. Porque assim como eu, durante 49 anos, deixei as outras pessoas conduzirem o meu carro, a minha vida, vejo cada vez mais pessoas a quem isso acontece. Só para terminar, estamos no início do ano, eu tenho a certeza absoluta, hoje é dia 11, fiz inclusive uma publicação há pouco tempo sobre isso, tenho a certeza que muitas das pessoas que fizeram planos para o novo ano... Obrigada, Teresa, obrigada. Tenho a certeza que muitas das pessoas que fizeram votos de perder peso, encontrar o grande amor, ganhar mais dinheiro neste novo ano, ainda não tomaram uma única atitude diferente para conseguir isso. Eu comecei o ano doente, ok? Muito doente. Na sexta-feira, inclusive, tive que ir ao hospital. A antiga Anabela ia agarrar-se a esta desgraça de início do ano e fazer com que 2026 fosse o pior ano da sua vida.
Porque quando nós acreditamos, é como, por exemplo, acordar uma segunda-feira de manhã e bater com o dedo mindinho na quina da cama, que aquilo dói horrores, e começar a pensar, bom, o dia já não me vai correr bem, a semana já não vai correr bem. E a realidade é que o dia já não vai correr bem e a semana já não vai correr bem. Eu decidi fazer deste tempo em que estive assim, mais cabisbaixa, não é? Um tempo de reflexão, daí eu ter analisado mais crenças limitantes minhas, daí eu ter percebido que a minha mente me estava a tentar travar novamente, e decidi fazer de 2026 o meu melhor ano de sempre. Agora, em relação àquilo que me aconteceu, eu não sei o que foi, que o médico não me disse, ele só me auscultou e disse que os pulmões estavam bons e mandou-me uma carrada de químicos para tomar, que me iam arrebentando com o estômago, que eu senti-me mesmo muito, muito mal com esta medicação, mas pronto, tive que a tomar. Ninguém me obrigou, mas eu também não queria piorar e não sou radical. Eu realmente quero, com isto, dizer o seguinte: cada vez mais apostem na prevenção. Prevenção, prevenção, prevenção. Muito cuidado com aquilo que vocês colocam no vosso corpo. Alimentação, hidratem-se, tratem da vossa mente. A prevenção mental é, por exemplo, todos os dias tirarem 5 minutos para apreciar a beleza do mundo. Eu já nem falo em meditar, porque toda a gente me diz que não consegue meditar. Ok, mas apreciem. A contemplação é também uma forma de meditação. Eu, por exemplo, às vezes farto-me de rir com o meu marido João, que ele diz-me assim: olha, vou ali ao quintal e já volto. E passam 2 horas, João, 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 que é do João, e ele não aparece. E muitas vezes dou por ele ali no nosso quintal, a falar com os passarinhos, a assobiar aos passarinhos. É assim, a meditação dele, por exemplo, é a conexão com a natureza. E é por isso que o meu João, por exemplo, nunca precisou de fazer reprogramação mental. Tudo isto que eu tive que aprender tanto tempo, para ele é natural. Ele próprio conta que aos 16 anos, nas aulas, quando os professores diziam eu devia de vos mandar ler este livro e aquele, mas vocês não vão ler, ele já tinha lido esses livros, ou seja, ele sempre esteve muito à frente e agora só para terminar esta live, e eu não me queria emocionar, mas nestes últimos dias eu tenho falado muito isto ao João. Ó João, e se realmente a tua missão, porque toda a gente tem uma missão neste mundo, eu não posso cumprir a vossa, não posso cumprir a do João e ele não pode cumprir a minha, mas eu cada vez mais acho, depois do meu primeiro casamento, depois de ter estado 13 anos sozinha, depois da forma como a gente se conheceu, que eu não gostei nada do João e ele não gostou nada de mim também, e passado uma semana estávamos a viver juntos e apaixonadíssimos e nunca mais nos separámos, e ele é sem dúvida nenhuma a minha alma gêmea e eu acredito que sou a alma gêmea dele também. E eu tenho dito nestes dias que eu tenho sentido também mais em baixo emocionalmente. João, já pensaste se por acaso a tua missão era vires a este mundo para me ajudares, para me salvares em 2023, para eu, por minha vez, conseguir ajudar, salvar mais pessoas ainda? Porque o João é uma pessoa recatada, não gosta de aparecer, ele jamais estaria aqui perante as câmaras, mas é capaz de juntar 50 pessoas. Ele foi militar durante quantos anos, Moura? 25. Ele foi militar durante 25 anos e ele era capaz de juntar 50 pessoas e estar uma noite inteira a fazer isto que eu estou a fazer, a tentar mudar a vida das pessoas. Agora, o que é certo é que depois as pessoas viram costas e esquecem tudo aquilo que ele diz, não é? E acontece o mesmo comigo também. Esta live vai acabar, vocês voltam à vossa vida e vão esquecer tudo aquilo que eu disse. Ou não. Vocês têm o poder de entrar no meu site
de verem de forma gratuita. É só pôr no Google www.anabelacarpinteiro, www.anabelacarpinteiro.com. Vão ver, vão ler, permitam-se sentir, permitam-se receber. O que eu coloquei lá não tem preço. É como eu costumo dizer, há pessoas que transformam a vida delas só com o meu conteúdo gratuito. Mas são pessoas que todos os dias veem vídeos, leem livros e o meu conteúdo vem acrescentar àquilo que elas já estão a fazer. Se é possível adormecer um dia e acordar com a vida transformada, não é possível. Não é possível. Eu não aliás, conheço, li o livro do Poder do Agora, do Eckhart Tolle, e ele teve uma depressão gravíssima, mais de 10 anos, aumentou muito o peso dele e um dia desmaiou e no dia seguinte, quando acordou, já via o mundo de outra forma. Mas são raríssimas as pessoas. Há uma ou outra pessoa também que eu já vi, já li as histórias de experiência de quase morte, que depois, quando acordam, têm realmente uma nova percepção do mundo. Aquilo que eu aconselho é não esperem para isso acontecer para mudar a vossa vida. Permitam-se receber tudo aquilo que vos é dado, porque Deus não vem aqui abanar ninguém. Deus coloca as migalhas no caminho de cada um, não é? As pessoas, por exemplo, aqui no TikTok, 6.3Q, que vão entrando na live. Algumas ficam, outras passam, mas as que ficarem, se tiverem realmente vontade de mudar a sua vida, no Instagram e no YouTube a mesma coisa, continuem a ver os meus vídeos, continuem a ver. Eu dou exercícios de forma gratuita, partilho a minha experiência de forma gratuita, que foi isso que aconteceu também comigo no início para me ajudar. Tá bom? Pronto, amor, vamos aqui desligar as maquinetas. Se quiserem deixar alguma pergunta agora de repente, podem deixar que eu posso responder. Se não, veem no YouTube se há alguma questão. Está tudo ok? Pronto, então vamos começar a desligar aqui pelo TikTok. Muito obrigada por terem assistido. Amanhã estou de volta. Eu penso que vou manter o horário das 8 da noite. Penso que vou manter também a intensidade e a duração das lives. Quem não tiver uma hora para transformar a sua vida, também assiste 5 ou 10 minutos. No TikTok, por exemplo, eu não consigo guardar as lives. No Instagram a live vai ficar guardada e no YouTube o meu João já está a tratar disso. Portanto, como cheguei à reprogramação mental, foi assim. Foi por acaso, apenas porque eu sabia que tinha que mudar a minha vida. Tomei uma decisão e nunca mais olhei para trás. Nem nos dias maus que eu tive, e foram muitos, foi uma montanha russa de emoções. No início, uma mente muito confusa, muitas coisas a acontecerem, até começar a sentir a paz, até começar a acalmar e até começar a perceber, para lá eu não volto nunca mais. Vá, TikTok, muito obrigada, uma boa noite, adeus da Costa, uma boa noite, bom descanso também. Então, TikTok, vamos aqui desligar, terminar agora. TikTok já está. Instagram, muito obrigada a todos por terem assistido. A live vai ficar então gravada e vemo-nos amanhã. E aqui também? Sim, podes.